Olá. Olá, Diana, bom dia. Tudo bom? Deixa eu abrir o livro aqui. Ó. Emanuel, Ana Cláudia, Flor, Júlia, Luiz e Emanuel duas vezes. Meu Deus, meu cabelo tá horrível. Bom dia. Bom dia, Júlia. Hoje ele acordou rebelde. Ai, meu Deus. Os poucos fios de cabelo que eu tenho ainda. Emanuel, sem camisa de novo. Emanuel, você tá querendo sensualizar pra quem, hein? Pessoal do YouTube. Tá com treta com alguém, hein, Manuel? Ai, ai. Tá sim, tá sim. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Eu peço que pelo menos no primeiro momento, tá? Mais uma vez, quem puder, evidentemente, quem não puder, deixa um recadinho aí no chat por que não pode, para deixar a câmera ligada pelo menos ao entrar na sala, tá? Só para reforçar esse pedido aí. É um pedido, na verdade, né? Vamos lá. Tudo bem, tudo bem. Tranquilo, tranquilo. Só para quem puder, na verdade, para cruz, credo. Eu tô agoniado com esse topete, ele tá muito estranho, ele tá assim. Eu acho que eu vou lá pentear meu cabelo e voltar aqui. Tudo bem, Sara, sem problema. Nicole. Pessoal, para quem já está na sala, a gente vai começar no capítulo 15 hoje, tá? Do livro 5 de Química 2. Beleza? Então, vai ser uma parte mais teórica agora. Tem alguém esperando? Não tem. Vamos aguardar mais uns minutinhos, tá bom? Aí a gente começa. Oliveira. Opa. Vamos ver, vamos ver. Beleza. Temos poucos alunos hoje. Eu acho que o pessoal foi viajar, eu acho, né? É feriado na segunda. Eu vou dar uma analisada. Vou esperar mais uns minutinhos, tá, pessoal? Para dar um tempinho aí para ver se o pessoal chega.
dependendo, a gente não vai avançar muito, tá? No capítulo. A gente vai ficar com um ponto dele. Na verdade, vai dar para falar dele todo, mas o ponto principal desse capítulo 15, eu não vou falar, vou deixar para falar na próxima aula, porque aí a gente consegue englobar, digamos assim, mais pessoas, né? Agregar mais pessoas, e aí a gente tem menos dificuldades aí acontecendo ao longo do processo. Já é um pouco complicado, tá? Esses capítulos, eu já vou começar a aula, vou compartilhar a tela com vocês aqui. Esses capítulos de todo o livro 5 de uma forma geral, de Química 2, eles são capítulos extremamente importantes, tá? Para quem vai fazer... Para quem vai fazer provas que envolvam, né, a disciplina de Química como uma das disciplinas, por exemplo, disciplinas teóricas, discursivas que vão estar na prova, é muito comum, e até mesmo na prova do Enem, que vocês vão estar treinando, né, para fazer no próximo ano, é muito comum esse conceito relacionado a essa temática que a gente vai ver nesses 4 capítulos, tá? O capítulo 15, 16, 17, 18, 19. 5, na verdade, com 15, né? Então, a gente vai trabalhar com os conceitos de equilíbrio químico, tá, pessoal? Então, no primeiro momento, como eu já havia explicado em uma aula anterior, capítulo 15. O capítulo 15 é muito importante que você entenda ele, o 15 e o 16, porque eles são a base teórica para as aplicações desse tipo de conceito que é o equilíbrio químico, tá? As aplicações que eu chamo, né, que são as situações onde nós vamos observar este fenômeno, ou as situações em que eu posso verificar a presença, né, ou não, porque pode ou não acontecer, mas a presença do fenômeno do equilíbrio químico, elas vão estar descritas no capítulo 17, 18 e 19. Então, todo o livro 5 de Química 2, ele está envolvido em termos de conceito de equilíbrio químico. E é muito importante porque como eu disse, é questão presente em qualquer prova de química. Seja para que você determine, por exemplo, a constante de equilíbrio, que é um dos pontos importantíssimos dentro do capítulo 15, tá? Determinar a constante de equilíbrio, calcular a constante de equilíbrio. Já adianto que requer que você tenha um pouco de atenção a balanceamento, a cálculo de concentração de soluções, tá? Que vai ser super importante esses 2 pontos para que a gente consiga determinar a chamada constante de equilíbrio. O capítulo 16, ele vai trazer para a gente aí os fatores que alteram esse fenômeno do equilíbrio químico, tá? Então, que tipo de situação você pode, né? Que tipo de fator externo pode provocar alterações nessa dinâmica do equilíbrio químico. E os 17, 18 e 19 são aplicações, que também são comuns em prova, tá? O capítulo 19, não, perdão, o capítulo 17, então, ele é um capítulo muito, assim, constante. Eu não estou falando que está em todas, mas é muito constante em provas, porque ele envolve a questão do equilíbrio químico atrelado ao cálculo do pH e pOH, ou seja, determinar a acidez ou basicidade de um sistema. Então, isso é muito importante, tá? Então, para quem vai fazer provas que envolvam, evidentemente, discursivas ou que tem uma carga de química um pouco mais pesada, é certeza que você vai encontrar uma questão de equilíbrio químico. Não sei dentro de qual desses capítulos ela vai estar, mas vai haver sim uma questão de equilíbrio químico. Pelo menos uma vai ter, tá bom? Então vamos lá começar a entender esse processo. A gente já vem acompanhando um pouco esse processo em algumas situações, tá? A gente, por exemplo, viu uma situação de equilíbrio químico que eu até comentei com vocês quando a gente estava estudando química orgânica agora, quando a gente acabou de estudar isomeria constitucional, que nós falamos sobre a tautomeria. Eu não sei se vocês lembram, a tautomeria é um tipo de isomeria
em que existem espécies em equilíbrio dinâmico. Se você olhar lá no livro, vai estar mais ou menos com essas palavras. Espécies químicas em equilíbrios dinâmicos, né? Aldeído, enol, cetona, enol. Esse equilíbrio dinâmico que o livro falou lá é justamente essa situação do equilíbrio químico que ele começa a tratar aqui no capítulo 15, tá? De Química 2. Então vamos lá. Primeiramente, o equilíbrio químico, como que ele pode ser definido, né? O que é o equilíbrio químico? O equilíbrio químico, ele é uma situação em que nós vamos observar a ocorrência de reações químicas chamadas de reversíveis, tá bom? Então, o equilíbrio químico, ele é um fenômeno observado em reações cuja natureza é reversível, tá? Então, basicamente, se você pensa nesse processo, você tem que lembrar que existem dois tipos de reações químicas: as reversíveis e as irreversíveis. Por exemplo, queimar uma folha de papel, né? Teoricamente, a não ser que a gente tenha alguma condição que eu particularmente não conheço, mas queimar uma folha de papel é uma reação irreversível. Por qual motivo? Pelo motivo de que, após os reagentes, que seriam oxigênio e papel, celulose no caso, entrarem em contato e reagirem, haverá a formação de produtos que são as cinzas. Normalmente as cinzas são produtos de natureza básica, tá bom? Então haverá a formação de produtos de natureza básica, que é a cinza, mais gás e água e assim sucessivamente. Mas os produtos formados nessa reação, ou seja, na queima do papel, eles não voltam a se transformar em papel e oxigênio, evidentemente. Ou seja, a queima do papel, ela é, em termos práticos e teóricos também, irreversível. Isso significa que, ao reagir as minhas substâncias reagentes, né, ao colocá-las em contato, haverá a formação direta de produtos. E os produtos, depois de formados, não conseguem retornar ao estado inicial, que é o estado de reagente. Então, existe esse tipo de fenômeno, chamado de reações químicas irreversíveis. Elas são identificadas, podem ter N reações, tá? Eu dei um exemplo apenas. Elas são identificadas quando você observa uma equação química e nesta equação química você tem apenas a presença de uma setinha unidirecional. Ela indica uma única direção. Então, essa setinha única apontando em uma única direção indica que a reação química descrita ali naquele processo é uma reação química de natureza irreversível. Ou seja, os reagentes, após entrarem em contato para, né, reagir, eles não voltam a se transformar em produtos. Ok? Isso é uma situação não estudada pelo equilíbrio químico. Porque o equilíbrio químico, que é justamente esse contexto que a gente está agora, ele estuda, né, ele é observado quando analisamos as reações químicas de natureza reversível. Tá? Então é muito importante saber essa diferenciação. Reações químicas irreversíveis, eu as identifico pela presença de uma seta unidirecional, apontando em uma única direção. Já as reações químicas de natureza de natureza reversível, né? Ou seja, pode ser revertida, são aquelas reações em que nós vamos observar, então a identificação desse tipo de reação passa por esse contexto. Deixa eu melhorar, não está sem luz noturna. A identificação desse tipo de reação passa pela setinha, né? Pela identificação, pela observação da setinha. Quando nós temos uma setinha dupla, ou seja, de duas direções, bidirecional, uma apontando para um sentido
e a outra apontando para o sentido contrário. Então, olha só, nós temos o sentido da direita e o sentido da esquerda, né? Então, quando a gente observa essa setinha dupla, como lá no caso de tautomeria, que a gente viu no capítulo 15 de Química 1, nós temos aí uma situação reversível, uma reação química de natureza reversível. E o que isso significa? Significa que esses processos, que são processos espontâneos, portanto, processos que tendem a acontecer naturalmente, por isso que é importante estudar o equilíbrio químico, porque as reações químicas de natureza reversíveis, elas não são não espontâneas. Claro que existem aquelas que são, mas a maioria ela não é espontânea, ou ela não é não espontânea, né? Ela é uma reação química de natureza espontânea. O que isso quer dizer? Que é um fenômeno que acontece naturalmente. Como ele deu o exemplo aqui logo no início, ó, é natural, não é preciso forçá-lo a acontecer. Então, se esse é um fenômeno natural que tende a acontecer em algumas reações químicas, ele implica em algumas características dessa reação. Isso significa o seguinte, significa que, se a depender do que eu estou estudando ali, do processo que eu estou analisando, eu não considere que aquela reação química é reversível, pode ser que eu faça um grande erro no meu processo. Por exemplo, eu posso produzir menos produtos, porque dependendo das condições, por a reação química ser de natureza reversível, dependendo das condições, ela tende a formar mais reagentes do que produto. Então, quer dizer, se isso é muito comum, por exemplo, para engenheiros químicos, tá bom? E até mesmo para quem vai fazer áreas médicas mais, digamos assim, biomédicas, vamos colocar, né? Que envolve aí várias áreas. Mas quem vai fazer essas áreas e vai aprofundar um pouco mais na dinâmica interna do corpo em termos de substâncias e como que acontece isso tudo, tem que considerar esse tipo de reação química, né? Porque quando você vai aplicar um determinado medicamento, ou no caso do engenheiro químico, quando ele vai produzir uma determinada substância, se ele não considera o fenômeno do equilíbrio dentro do contexto reacional, ele pode cometer erros, tá? E erros que muitas vezes podem gerar prejuízos. No caso da empresa e no caso do ser humano pode ser, dependendo do erro, fatal, né? Nós temos uma situação de equilíbrio químico acontecendo em nosso corpo, que é as trocas gasosas, né? O processo de trocas gasosas que ocorrem no interior aí das hemácias e etc. Então, esse processo de trocas gasosas no interior do nosso corpo, né? Ele é um processo dinâmico e é um processo de equilíbrio químico. Tanto que em crises de ansiedade, quando a gente, né, fica muito ansioso e ofegante, significa que esse equilíbrio de trocas gasosas que existem no nosso corpo está tendendo para um dos sentidos da reação. E normalmente é um sentido não, digamos assim, não ótimo, né? Não é um sentido favorável, beleza? Então, por isso que a gente acaba tendo a falta de ar quando tem crises de ansiedade ou passa por situações de estresse muito grande, tá bom? Então, isso é muito importante entender esse fenômeno, porque são fenômenos naturais, e o livro traz aqui um outro exemplo que acontece ali dentro da garrafa de refrigerante, né? Você tem o ácido carbônico que está se decompondo devido a fatores externos, né? Temperatura, pressão e assim sucessivamente. Então você tem o ácido carbônico sendo decomposto em gás carbônico e água. Só que como ele está, presta bastante atenção, só que como ele está em um recipiente fechado, né? Como ele está em um recipiente fechado, este processo de decomposição tende a voltar ao estágio original, ou seja, depois que o ácido carbônico se decompôs em gás carbônico e água, e ele está preso no recipiente de refrigerante, o gás carbônico e a água formado no processo conseguem retornar ao estado de ácido carbônico novamente. Tá? Então é uma reação reversível que está acontecendo ali dentro da garrafa de refrigerante.
Você está decompondo, né? Está acontecendo a decomposição do ácido carbônico e ao mesmo tempo não, mas em uma determinada condição, a água e o gás carbônico que está no contido no recipiente estão retornando ao estado de ácido. Então, esses fenômenos eles são muito comuns. Dentro da indústria, por exemplo, você pode considerar a produção de amônia como sendo não somente, tá? Mas um dos grandes fenômenos aí que são estudados dentro das indústrias assim da química industrial é a produção de amônia, porque é um processo naturalmente reversível e, portanto, tende ao equilíbrio químico. Beleza? Então, toda reação química de natureza reversível tende ao equilíbrio. E o equilíbrio é identificado, a reversibilidade, ela é identificada por meio dessas setinhas duplas, indicando o sentido, presta atenção, dos reagentes para os produtos. Setinha aqui de cima, aqui, ó, apontando da esquerda para a direita. Eu chamo esse sentido de sentido direto. Ou seja, é quando os reagentes se transformam em produtos. Sentido direto. São dois sentidos em reações reversíveis, em reações de natureza reversível. O sentido direto, que é aquele em que eu considero reagentes se transformando em produtos, e o sentido inverso. Direto, inverso. Aquele em que os meus produtos estão se transformando novamente em reagentes. Então, você tem que tomar um certo cuidado nesse contexto, porque olha só, presta bastante atenção na análise. Se você considera o sentido direto da reação, sentido direto quer dizer que então que tem dois sentidos na minha reação, e o sentido direto é aquele que nós temos reagentes se transformando em produtos. Se você considera esse sentido, os reagentes são os reagentes e os produtos são os produtos. Beleza? Ok, tranquilo, porque o sentido direto é direto. O que eu tinha ali como reagente é o meu reagente e o que vai ser formado é o meu produto. Beleza. Agora, quando eu analiso o sentido inverso, quem está se transformando em quem? Ah, o sentido inverso, que é esse sentido aqui, ó, da direita para a esquerda, inverso. Tá voltando da onde veio, tá voltando para da onde veio, da onde começou. Quando eu analiso esse sentido, eu tenho que lembrar que agora quem são os meus reagentes não são mais aquelas substâncias que eu usei no início, mas sim os meus produtos é que são os meus reagentes. Entende? Que muda a posição devido à mudança na análise do sentido da reação. Não quer dizer que isso daqui, o HI, por exemplo, nessa reação, não seja o produto efetivo da reação. Isso não quer dizer. O que eu quero dizer é que se você está analisando o sentido inverso da reação, quando você faz essa análise, o que era seu produto, no sentido direto, passa a ser seu reagente. Por quê? Porque é ele que está se transformando em outras coisas. Entende? Então tem que tomar esse cuidado na hora que vai fazer a análise do sentido. Não é a análise da reação como um todo, mas é a análise do sentido inverso da reação. Beleza? Então, muito cuidado, porque pode ser que algum exercício venha com alguma coisinha ali, que um detalhe muda a posição ali dos caras, aí de repente você está analisando, você fala, ah, esse é reagente porque está do lado esquerdo e esse é produto porque está do lado direito. Ótimo, show. Isso acontece no sentido direto da reação. Agora, no sentido inverso, é o inverso.
O nome já diz, sentido inverso. Então, tudo que acontece no sentido direto é inverso no sentido inverso. Não tem muita... É bem óbvio, né? Não tem muito o que falar. Então, muita atenção a essa análise. É uma análise apenas, tá? Mas, na prática, a depender da situação, você vai considerar sempre o que é reagente, reagente, produto, produto. Tá? É só tomar cuidado, porque podem haver questões, a depender do nível, que trabalham com essa particularidade. Então, você tem que entender o que ela está querendo dizer naquele fenômeno. Beleza? Então, meu Deus. Então, o que ele diz aqui para a gente, olha lá, ó, quando uma reação apresenta caráter reversível, tá, que é esse daqui, a seta dupla indica reversibilidade. Ok, mas será que é apenas a reversibilidade que garante a ocorrência do equilíbrio químico? E outra, o equilíbrio químico é estabelecido quando? É assim, coloquei a reação e de repente, pum, já equilibrou? Já equilibrou? Não. Já entrou nesse... Porque parece quando eu falo em equilíbrio, né, nos leva a interpretar como quantidade, né, equilíbrio das substâncias. As quantidades são iguais, né? Não tem nada a ver com quantidade, já adianto, tá bom? Equilíbrio químico não tem nada... Tem, claro, claro que tem. Mas o equilíbrio químico, o estabelecimento do equilíbrio químico, ele não tem nada a ver com quantidade de substâncias. Então, por isso que é importante definir. Apenas a reversibilidade garante o equilíbrio? Não. Não. Não é porque a reação é reversível que ela vai entrar nesse estado de equilíbrio químico, que eu vou explicar o que é mais agora, detalhadamente. Além de ser reversível, lembra lá que tem sempre vários critérios, é importante que ela ocorra em recipiente fechado. Cadê? Deixa eu ver onde que ele coloca. Não, ocorrer em dois sentidos. Não. É aqui mesmo. Então, ó, em sistemas fechados e reações reversíveis. Quando ocorre esses dois, quando nós temos esse conjunto de situação sendo atendida, a minha reação é reversível, o meu sistema em que ela está acontecendo é fechado, isso garante a ocorrência do equilíbrio químico. Aí você vai falar assim, mas o meu corpo é um sistema aberto, de fato, mas você não troca gases pela pele, você não é sapo. Trocamos gases por meio do nossas correntes sanguíneas, nossas veias e artérias, etc. Logo, é um sistema fechado. Não é fechado o sistema? Então, acontece uma situação de equilíbrio ali, nesse processo de trocas gasosas. Por isso que é muito importante, então, saber que esses são os critérios para a ocorrência. Sistema fechado e reação reversível. Outra situação importante é a quantidade do material, né, a quantidade dos reagentes e produtos. Quando você fala em equilíbrio, você está falando de quê? O que é esse equilíbrio? O equilíbrio é o quê? É quando as quantidades são iguais? Quando o número de mols? O que é isso? Não é. Não tem a ver com esses fenômenos. Eles são situações que afetam o equilíbrio, mas não são eles que garantem o estado de equilíbrio. O que garante o estado de equilíbrio para uma reação química, além do sistema fechado e da sua reversibilidade, é o seguinte: uma reação é dita reversível, ou melhor, desculpa, uma reação é dita que está em equilíbrio químico quando está ocorrendo em sistema fechado, quando é reversível e mais, ele vai ser atingido
quando a velocidade da reação direta, veja, quando a velocidade, não é a quantidade, pode ter uma tonelada de substâncias reagindo. O equilíbrio químico só vai ser atingido quando essa uma tonelada de substâncias, a velocidade com que a velocidade, o fator que faz com que o equilíbrio químico seja atingido é a velocidade, é a cinética da reação. Então, quando a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa, quando ocorre igualdade na velocidade da reação, na cinética dos dois sentidos da reação, aí assim, aí a nossa situação, o nosso fenômeno está em equilíbrio químico. Então, essa uma tonelada de substâncias que eu falei, ela só vai atingir o equilíbrio quando produzir quantidade de produto suficiente para que a velocidade com que os reagentes se transformam em produtos seja a mesma velocidade com que produtos se transformam em reagentes. Tá? E aí, uma primeira situação, tá? Uma primeira situação de fundamental importância que vocês entendam é esse primeiro gráfico aqui. É muito comum, são comuns gráficos em equilíbrio. Tá? Esse primeiro gráfico, ele nos diz o seguinte, ó. Aqui a gente tem a velocidade e aqui a gente tem o tempo. A velocidade dos reagentes, a gente viu que ela tende a diminuir porque os reagentes são consumidos ao longo do processo. Enquanto a velocidade dos produtos, ela tende a aumentar, óbvio, porque eles estão sendo produzidos no processo. Quando, perceba aqui, ó, em um determinado tempo, em um determinado período de tempo, as velocidades, olha o que eu vou falar, de decomposição para os reagentes e a velocidade de formação para os produtos, ela é igual a partir desse ponto aqui, especificamente. Então, muita atenção, como que é esse ponto, em que parte do gráfico começa a ocorrer o equilíbrio químico, que é justamente esse ponto aqui, ó, em que você percebe o quê? Uma igualdade entre as velocidades de decomposição, no caso dos reagentes, e de formação dos produtos. Ou, falando em termos de equilíbrio químico, na velocidade da reação direta e da reação inversa, tá bom? Então, muita atenção ao momento em que ocorre. E por que que ele ocorre? É pela concentração? É pelo balanceamento de íons, de cargas? Não. É quando as velocidades do processo reversível são iguais. Velocidades do processo reversível são a velocidade da reação direta e a velocidade da reação inversa, tá bom? Como eu falei anteriormente, olha só, as concentrações, então, ela afeta o equilíbrio, mas das substâncias no equilíbrio, elas não se alteram. No equilíbrio citado anteriormente, as concentrações de hidrogênio e gás iodo são constantes. As concentrações são constantes, são a mesma, elas não se alteram. Lógico, lógico. Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então as concentrações são constantes, né? As quantidades das substâncias permanecem constantes, só que não são necessariamente iguais. Ou seja, quer dizer que quando as velocidades, né, quando as concentrações se tornam constantes, você não quer dizer que a concentração de produto vai ser a mesma você não pode afirmar que no equilíbrio químico a concentração de produtos é igual à concentração de reagentes. Não pode. Estão me ouvindo? Oi? Sim. Sim. É porque tem um palhaço que derruba a gente da sala. Mas enfim,
quando essas concentrações elas não são iguais, tá bom? Então, muita atenção, beleza? Tranquilo até aqui? Então, a gente começa a ver a gente começa a fazer as aplicabilidades. Primeiro, a gente vai ver os gráficos. Então, é importante interpretar gráfico. Esse daqui a gente já viu, que é o gráfico da velocidade em relação ao tempo, né? Quando você analisa a velocidade da reação em relação ao tempo, os gráficos que exibem esse comportamento, eles vão... Ei, Cristo. Espera aí, pessoal. Deixa eu fechar aqui, voltar aqui. Só um minuto, que travou. Os gráficos desse tipo de situação são gráficos em que você vai observar, ó, uma diminuição na velocidade da reação direta, ou seja, reagentes se transformando em produtos, e um aumento na velocidade da reação inversa, produtos se transformando em reagente. Só que essa diminuição e esse aumento não é infinito. Por quê? Porque vai chegar um momento em que as velocidades se igualam e esse momento, a reação química, nesse momento de igualdade das velocidades, atingiu o seu estado de equilíbrio. É diferente se eu analiso o gráfico da concentração pelo tempo. Aí, na verdade, não é que é diferente. Quer dizer que você vai fazer aquela análise que a gente fez anteriormente em cinética. Lembra? O que acontece com a concentração dos reagentes ao longo de uma reação? Tende a diminuir. Por isso que a velocidade tende a diminuir também. Óbvio, o reagente está sendo consumido. Por isso que, em gráficos onde nós observamos a relação em uma reação reversível, lembra que a gente está trabalhando sempre nos contextos de reação reversível. Equilíbrio químico é um fenômeno que ocorre nesse contexto de reações reversíveis, indicadas pela setinha dupla. As concentrações dos reagentes, olha lá, ó, no caso aqui nós temos o exemplo da formação de amônia. O gás hidrogênio reage com o gás nitrogênio, formando o gás amônia, né? É a leitura da reação. Sentido direto. Ou eu faço o sentido inverso. O gás amônia está se decompondo nas substâncias formadoras, gás nitrogênio ou gás hidrogênio, tá bom? Então, ó, reagentes se transformam em produtos, produtos voltam a se transformar em reagentes. Em termos mais técnicos, os reagentes eles estão formando produtos e os produtos estão se decompondo novamente nos reagentes. Então, velocidade de formação e de decomposição, né? Que aí volta a ter essa ideia. Por que os reagentes tendem a diminuir as suas concentrações? Perceba que ele coloca até em posições distintas do gráfico para que você perceba o seguinte, que as concentrações das minhas substâncias não são iguais, elas não são critério para ocorrência, tá? É a velocidade. Então, beleza. Ó, o gás hidrogênio começou com uma concentração de 0,3 mol por litro e o gás nitrogênio começou com uma concentração de 0,1 mol por litro. Essa primeira análise aqui também é muito importante. Por quê? Porque você vai perceber que no início da reação, aqui ó, no tempo igual a 0, no início da reação, as concentrações dos produtos é 0. Não tem produto. No início da reação, no tempo 0, quando eu vou começar a fazer a reação. Imagina que você está pegando um efervescente para colocar na água. Os reagentes são o comprimido efervescente e a água. No início da reação, quando eu vou colocá-los em contato, nesse momento, não existe produto formado, por isso que a concentração deles é 0. Então, no tempo inicial, no início da reação, toda a concentração de produto é 0, não tem produto ainda.
Ao passar do tempo, então, depois que eu joguei o comprimido de efervescente ou o efervescente na água, depois de um decorrido um tempo, que seja curto, mas decorrido um tempo, começa a aparecer o produto, óbvio, porque aí a reação já começou, tá? Então é muito importante essa primeira análise aqui, de que no início da sua reação química, as concentrações de produtos são zero, tá bom? E aí, o que vai acontecer? Ao longo do processo, a concentração dos reagentes tende a diminuir e a concentração dos produtos tende a aumentar. Só que chega um momento em que estas concentrações não são iguais. Perceba que elas não são iguais, mas são constantes. Por quê? Porque nesse momento aqui, então muita atenção ao gráfico da concentração, porque ela também indica o momento em que ocorre o equilíbrio químico. Em que momento eu posso afirmar para você que ocorreu o equilíbrio químico nessa reação? Quando as concentrações de todas as substâncias, né, reagentes e produtos, passaram a se tornar constantes. Aí você tem o equilíbrio químico, tá? Então, não necessariamente eu exibo apenas um gráfico de velocidade. Eu posso te exibir o gráfico de concentração e te perguntar em qual ponto ocorre o equilíbrio químico. Aí você tem que analisar o gráfico e verificar. Aqui, a partir desse momento aqui, todas as concentrações se tornaram constantes. Então, é nesse momento para frente que o equilíbrio foi estabelecido, tá bom? Então, muita atenção a isso. Logo, eu vou deixar essa adição do catalisador aqui, porque ele nem entra aqui, na verdade. Ele é um fator que está lá no capítulo 16. Mas o problema, o geral aqui do catalisador é o seguinte. Eu vou falar depois de novo disso, então, né, eu só vou adiantar um pouco. Ele faz com que esse processo seja atingido mais rápido porque ele aumenta a velocidade da reação, né? Então, quer dizer, ele não altera o equilíbrio, nem altera nada na reação. Mas como ele altera a velocidade, né? Ele faz com que a reação se torne mais rápido, ele faz com que o equilíbrio também seja atingido mais rápido, tá bom? Ele é atingido em menor tempo. Então, a adição do catalisador não altera o equilíbrio. Eu vou falar disso de novo depois. Mas faz com que o tempo para que esse processo aconteça seja menor, tá? E para que isso tudo? Que aí agora a gente vai finalizar. Isso tudo, essa partezinha de cima, essa importância de se identificar que no tempo inicial, no tempo igual a zero, no t igual a zero, a concentração dos produtos é zero. Essa jogada, essa análise que a gente fez até agora, é para que a gente calcule a constante de equilíbrio. Sim, óbvio, é físico-química. Você vai calcular coisas. Você não vai só ficar analisando coisas. Você vai calcular, aplicar características físicas na reação. Então, o cálculo da constante de equilíbrio é importantíssimo. Muito importante. Tão importante, tão importante, tão importante, tão importante, que a gente vai tirar uma aula inteira para fazer exercícios sobre ele e escrever a constante de equilíbrio e assim sucessivamente. Por isso que eu vou parar a minha aula nessa parte aqui, tá? De forma resumida, quando eu quero determinar a constante de equilíbrio, seja para uma reação gasosa, seja para reações diversas, o que nós fazemos é dividir a concentração dos produtos pela concentração dos reagentes. Então, ó, a constante de equilíbrio, ela vai ser determinada quando nós dividimos as concentrações dos produtos pela concentração dos reagentes, tá? Cada componente da reação está elevado a uma variável aqui que representa o seu coeficiente estequiométrico de balanceamento. Então, ó, constante de equilíbrio é muito simples. A ideia é determinada quando
A velocidade é igual, né? Então ele faz a justificativa matemática aqui, ó, por meio da velocidade. Se as velocidades são iguais, ele determina a fórmula da velocidade dos reagentes, determina a fórmula da velocidade para os produtos, e aí iguala esses dois fatores, e você vai obter matematicamente, está aqui, ó, tudo bonitinho descrito. Ele igualou as velocidades, porque é a condição para que aconteça, a expressão da velocidade para os reagentes e a expressão da velocidade para os produtos, né, reação direta e reação inversa. E aí, quando atinge o equilíbrio, essas velocidades são iguais e eu consigo chegar a essa equação. Concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes, cada substância elevada ao seu coeficiente. O problema não é entender isso. O problema é, na verdade, vem para cá. O problema é determinar as concentrações no equilíbrio químico. Porque para você calcular o equilíbrio químico, você não vai usar as concentrações que eu te dei lá no problema no início. Você vai ter que descobrir qual a concentração da substância no momento do equilíbrio, quando ele aconteceu. Então, se você tem que descobrir isso, você vai ter que calcular coisas, analisar coisas para calcular, tá? E aí a gente vai entrar na aula da semana que vem com essa tabelinha, porque é ela que nos permite fazer esse cálculo de qual a quantidade, ou seja, qual a concentração das minhas espécies, reagentes e produtos no momento do equilíbrio. Porque eu só posso calcular a constante de equilíbrio quando o equilíbrio foi atingido. Antes disso, não tem como eu determinar ela. Beleza? Show? Então, ó, essa parte aqui, que seria, digamos assim, a aplicação do cálculo da constante de equilíbrio, tá? Então, a gente vai montar a constante e calcular a constante na semana que vem. A aplicação, ela vai girar em torno da concentração das espécies no equilíbrio. Sempre no equilíbrio. Sempre. Nunca no início, nem no meio da reação. Sempre quando o equilíbrio foi atingido, nem no final. Beleza? Tranquilo? Gente, eu tô falando sozinho? Não, tô aqui. Não. Beleza, então. Olha só, alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Alguma coisa? Tá? Então entendam o conceito que embasa, que foi isso que a gente falou. Interprete aquele gráfico, que é importante saber daquela situação que no início, no tempo zero, a concentração dos seus produtos é zero. Então isso é importante porque ela vai servir como base para o cálculo das quantidades das substâncias no momento do equilíbrio, tá? Então isso é importante. Por quê? Porque aí eu vou pegar essas concentrações no momento do equilíbrio químico e aí eu determino a constante de equilíbrio. E para que determinar essa constante? Para me dizer qual das duas reações vai ser favorecida. Se é a reação direta ou se é a reação inversa. Entende? Então é importante determiná-la, porque qual dos dois sentidos da reação vai ser favorecido. Beleza? Então, ó, se não tem dúvida, muito obrigado. Bom final de semana, bom feriado, bom descanso e até semana que vem. Tá? Na quarta a gente se encontra de novo.